Nós estamos aqui lendo a palavra de Deus. Nós estamos no livro de Levítico, é depois de Êxodo. Nós estamos lendo aqui a respeito das ofertas que os sacerdotes e as pessoas pediam sacerdotes para fazer para Deus. Quais os animais que Deus queria que fizesse, né? Como eram feitas. Ele não gostava de... mandava colocar gordura no fogo. Deus não comia isso não, gente. Dava aquela fumaça, e aquela fumaça era como um incenso agradável a Deus. Então nós lemos aqui o capítulo 3. No capítulo 2, se a oferta de uma pessoa for uma cabra, o sacerdote deve apresentar essa cabra perante Jeová. Versículo 13. E porá a mão sobre a cabeça da cabra, que é a oferta para Deus. E a cabra será abatida, morta, diante da tenda da reunião de Deus. E os filhos de Arão, que são sacerdotes, junto com Arão, que é Arão, o irmão mais velho de Moisés, e os filhos de Arão são sobrinhos de Moisés, terão o aspergir o sangue em todas as laterais do altar. Pegar o sangue assim, ó, e derramar em volta do altar de Deus. Versículo 14. A parte que ele apresentará como oferta feita por fogo a Jeová é a gordura que envolve os intestinos da cabra, toda gordura que adere aos intestinos da cabra. Versículo 15. Os 2 rins, com a gordura dos rins que há sobre os rins, e na região lombar também da cabra. Ele, o sacerdote, removerá a membrana gordurosa do fígado da cabra junto com os rins. Versículo 16. O sacerdote fará todas essas coisas, fumegar no altar, botar fogo nessas coisas que Deus pediu. De aroma agradável, toda gordura pertence a Jeová. Então, minha filha, minha gordura aqui, ó, tá até saindo aqui, gordura pertence a Jeová. Agora vamos aqui no capítulo 4. Jeová, pai de Jesus, disse a Moisés, versículo 2, diga ao povo israelitas que se alguém pecar sem querer, de repente, estou aqui, começa a pensar no homem que já é casado. Ai, que homem bonito aquele, hein? Ai, se eu tivesse a chance, já estou pecando. Sem querer, eu vejo que o homem é bonito e já desejo o homem que já é pecado. Mesmo não fazendo nada com ele, já é pecado. Então, Deus falou com Moisés, versículo 2, diga aos israelitas, se alguém pecar sem querer, fazendo qualquer uma das coisas que Jeová, pai de Jesus, ordenou, deu uma ordem, que não se faça, que não deva fazer, deve fazer o seguinte, versículo 3, Deus está falando, ó, se você pecar sem querer, você deve fazer o seguinte, ó, se o sacerdote ungido, que é Arão e os seus filhos, pecar e trouxer culpa sobre o povo de Israel, então, pelo pecado que ele cometeu, o sacerdote ungido, ele terá de apresentar a Jeová, Deus Pai de Jesus, um novilho sadio como oferta pelo pecado dele. Versículo 4. Esse sacerdote levará o novilho à entrada da tenda de reunião de Deus perante Jeová, Pai de Jesus, e porá a mão sobre a cabeça do novilho e o abaterá, matará perante Jeová, Pai de Jesus. Versículo 5. Depois, o sacerdote ungido, que é Arão, os filhos de Arão, pegará um pouco do sangue daquele novilho e o levará o sangue para dentro da tenda de reunião de Deus, Pai de Jesus. Versículo 6. O sacerdote mergulhará o dedo no sangue. Quem? Qual sacerdote? Arão ou os filhos de Arão, porque eles foram aí ungidos como sacerdotes de Deus. E aspergirá um pouco do sangue 7 vezes perante Jeová, Pai de Jesus, diante da cortina no lugar santo. Ele vai pegar ali, colocar o dedo no sangue do novilho e vai assim, ó,
tacar 7 vezes. Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7. 7 vezes ele vai pegar o dedo, colocar no sangue do novilho e vai jogar ali na cortina do santo. Tem o santo e o santíssimo. O santíssimo onde que está a arca do testemunho. E o santo. E tem também a tenda de reunião. Então, ele falou que é na cortina do santo. Vai pegar o dedo, colocar no sangue e 7 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai aspergir, jogar assim, ó, o sangue assim do novilho na cortina do santo. Para o quê? Pedir perdão a Deus. Antes de Jesus vir que aconteceu isso, tá, gente? Versículo 7. O sacerdote, que é Arão e os filhos de Arão, irmão de Moisés, também porá um pouco do sangue do novilho sobre os chifres do altar do incenso perfumado, que está perante Jeová, Pai de Jesus, na tenda de reunião, e derramará todo o restante do sangue do novilho junto à base do altar da oferta queimada para Deus, que está à entrada da tenda de reunião. Versículo 8. O Arão e os seus filhos, que são sacerdotes, ungidos por Deus, ele removerá então toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado que a pessoa cometeu, incluindo a gordura que envolve os intestinos do novilho, toda a gordura que adere aos intestinos do novilho. Versículo 9. Os 2 rins com a gordura que há sobre os rins na região lombar, e também a membrana gordurosa do fígado, junto com os rins do novilho. Versículo 10. Assim como se faz com o touro do sacrifício de participação em comum. E o sacerdote Arão e os seus filhos, que são ungidos por Deus, fará todas essas coisas, fumegar no altar da oferta queimada, botará fogo em todos esses órgãos que Deus pediu. Versículo 11. Mas, quando ao couro do novilho e toda a sua carne, junto com a cabeça do novilho, as pernas do novilho, os intestinos e o excremento do novilho, que é o cocô. Versículo 12. O restante do novilho, o Arão e os seus filhos, que são sacerdotes ungidos por Deus, fará com que seja levado para fora do acampamento a um lugar puro, onde se jogam as cinzas, e queimará ele todinho sobre a lenha no fogo, e deve ser queimado onde se jogam as cinzas. Não devia ter um lugar onde jogavam as cinzas. Não podia comer, gente, tinha que queimar até acabar. Versículo 13. Se toda a Assembleia de Israel se tornar culpada por cometer um pecado sem querer cometer esse pecado, mas a congregação não se der conta de que fez algo que Jeová ordenou que não fizesse, tipo assim, minha vizinha vem aqui e comenta da minha outra vizinha. Eu acho normal, mas para Deus não é normal, que ele fala que não pode fazer fofoca, que é pecado, entendeu? Então, se alguém cometeu um pecado que Deus falou que não é para fazer, mas eu fiz e achei que não fosse pecado, o que eu devo fazer? Mas sem querer, mas a congregação não se der conta de que fez algo que Jeová ordenou que não fizesse, achou assim, não é pecado, não. A minha vizinha veio aqui, comentou da minha outra vizinha, eu comentei também, mas não é pecado, não. É pecado sim, porque Deus está lá nos mandamentos, Deus fala que não pode fazer isso. Versículo 14. E então o pecado ficar conhecido, alguém ficar sabendo desse pecado. A congregação de Israel terá de apresentar um novilho como oferta pelo pecado que eles cometeram e levar o novilho diante da tenda de reunião de Deus. Versículo 15. Os anciãos da Assembleia porão as mãos sobre a cabeça daquele novilho na frente de Deus, Pai de Jesus, porque ele está lá, gente. Ninguém está vendo, mas ele está lá,
na tenda, no tabernáculo, e o novilho será abatido, morto perante Jeová, na frente de Jeová. Versículo 16. Então o sacerdote tem que ser ungido, levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda de reunião. Versículo 17. O sacerdote deve mergulhar o dedo no sangue do novilho e aspergir, jogar um pouco daquele sangue do novilho 7 vezes perante Jeová, na frente de Jeová, na frente do tabernáculo onde estava Jeová, Pai de Jesus, diante da cortina. Vai jogar aquele sangue assim na cortina do santo. Versículo 18. Ele porá então um pouco do sangue sobre o altar sobre os chifres do altar, que está diante, na frente de Jeová, Pai de Jesus, na tenda de reunião de Deus, e derramará todo o restante do sangue do novilho junto à base do altar da oferta queimada, que está à entrada da tenda de reunião de Deus. Versículo 19. Então o ancião removerá toda a gordura do novilho e fará a gordura fumegar no altar, irá queimar a gordura. Versículo 20. E deve fazer com o novilho assim como fez com o outro novilho da oferta pelo pecado. É assim que ele fará. O sacerdote fará expiação pelo povo de Israel, e eles serão perdoados pelos pecados depois que matarem esse novilho e fizer tudo como Deus pediu. Quem vai fazer é só o ungido, só o sacerdote que pode fazer. Eles podem levar o novilho e tem que ser um novilho sadio. Versículo 21. O sacerdote fará com que o novilho seja levado para fora do acampamento, aonde está o povo de Israel, e o queimará, assim como queimou o primeiro novilho. É uma oferta pelo pecado em favor da congregação todinha de Israel. Versículo 22. Quando um maioral, uma pessoa que é superior, pecar, vamos supor, Moisés é superior, estava superior, o seu chefe do seu trabalho é superior, o sacerdote é superior. Quando o maioral pecar sem querer, eu pequei sem querer, gente. Não queria pecar, mas eu pequei. Quando eu vi, eu já tinha pecado. Fazendo uma de todas as coisas que Jeová, Pai de Jesus, o seu Deus, ordena que não se faça, e se tornar culpado pelo seu pecado, porque Deus mandou não fazer, aí você foi lá e pecou, já é culpado. Pecou sem querer, mas tem que pedir perdão. Versículo 23. Ou se ele se der conta de um pecado que cometeu contra o mandamento de Deus, então terá de apresentar como sua oferta um cabrito sadio. Um cabrito. Versículo 24. Ele porá a mão, o sacerdote, tá, gente? Não é o povo de Israel, qualquer pessoa que podia fazer isso, não. Eram os sacerdotes ungidos por Deus. Então, no versículo 4 fala: o sacerdote porá a mão sobre a cabeça do cabrito e o matará, o abaterá, no lugar onde se abate a oferta queimada perante Jeová, Deus, Pai de Jesus. É uma oferta pelo pecado que ele cometeu. Versículo 25. O sacerdote, que é Arão, e os filhos de Arão, que foram ungidos por Deus, foram, para ser sacerdotes dele, molhará o dedo no sangue da oferta, que é qualquer oferta, o cabrito, pelo pecado, e o porá sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará o restante do sangue do cabrito da oferta junto à base do altar da oferta queimada. Então, sempre tem que derramar o sangue ali dos animais que Deus pediu que fizesse, né? Para cada pecado tinha um animal diferente, vocês repararam? Versículo 26. Então o sacerdote fará toda a gordura fumegar no altar, queimará toda a gordura do animal, assim como se faz com a gordura do sacrifício de participação em comum. Assim o sacerdote fará expiação pelo maioral, pelaquela pessoa que é superior e que pecou, e depois contra os mandamentos de Deus, contra que Deus falou que não era para pecar, pelo pecado daquela pessoa, e o pecado dele será perdoado depois que ele fizer esse sacrifício. Versículo 27. Se alguém do povo da terra
pecar sem querer, às vezes você peca sem querer, gente. Fala mal do vizinho, entendeu? Assim, você tá nervosa, você tá brava, aí você fala uma coisa do vizinho assim que você não devia ter falado. Pequei sem querer, vou lá pedir perdão a Deus porque pequei sem querer. Falei mal do meu vizinho, eu pequei sem querer. Então, versículo 27. Se alguém do povo da terra pecar sem querer e se tornar culpado, porque quando eu peco eu já me torno uma pessoa culpada, por fazer uma das coisas que Jeová Deus, Pai de Jesus, ordena que não deva se fazer, versículo 28, ou se Deus ou se aquela pessoa se der conta de um pecado que cometeu, então essa pessoa deve apresentar uma cabritinha sadia como oferta pelo pecado que aquela pessoa cometeu. Versículo 29. Nossa, a gente ia ter que pegar tanto cabrito, tanto boi, que eu não ia ter como. Eu não tenho isso aí. Versículo 29. Então, o sacerdote, ele vai lá e entrega a cabritinha para o sacerdote. O sacerdote pega a cabritinha e vai começar a fazer ali o ritual que Deus pediu para perdão do pecado daquela pessoa. Não é a pessoa que cometeu o pecado que vai fazer. São os sacerdotes ungidos por Deus. Então, essa pessoa vai entregar a cabritinha para os sacerdotes, que é Arão e os filhos de Arão, e ele porá a mão, o sacerdote Arão e os filhos dele, porá a mão sobre a cabeça da cabritinha, que é a oferta pelo pecado daquela pessoa, e vai abater, matar ela, a oferta pelo pecado no mesmo lugar da oferta queimada, onde fazem para Deus. Versículo 30. O sacerdote Arão e seus filhos molhará o dedo no sangue da cabritinha e porá um pouco desse sangue sobre os chifres do altar da oferta queimada e derramará todo o restante do sangue da cabritinha junto à base do altar de Deus. Versículo 31. Então o sacerdote removerá da cabritinha toda a gordura dela, assim como é removida a gordura do sacrifício de participação em comum. E o sacerdote Arão e seus filhos fará a gordura fumegar, bota fogo na gordura no altar de Deus, como aroma agradável para Jeová, para Deus de Pai Jesus, no versículo 31. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e o pecado daquela pessoa será perdoado. Versículo 32. Mas se ele oferecer, se essa pessoa que cometeu o pecado oferecer um cordeiro como oferta pelo pecado, deve trazer uma fêmea sadia, não pode ser doente, não pode ser mancando, não pode ser com machucado, tem que ser sadia. Versículo 33. Ele porá a mão sobre a cabeça. Ele quem? A pessoa que pecou? Não. Os sacerdotes que são ungidos por Deus. Versículo 33. Os sacerdotes porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e abaterá, matará como oferta pelo pecado no lugar onde se abate a oferta queimada. Versículo 34. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar na oferta queimada, onde faz o fogo ali para queimar a oferta para Deus. Aí aquela nuvem de fumaça é aroma agradável a Deus. E derramará todo o restante do sangue daquele animal que Deus pediu para matar, junto à base do altar. Versículo 35. Então o sacerdote removerá toda a gordura daquele animal, assim como se remove a gordura do carneirinho, vai remover também da cabritinha, do sacrifício de participação em comum. E o sacerdote a fará fumegar, botar fogo no altar. Porque aí quando bota fogo no animal, quando você faz o churrasco, não fica aquela fumaça do churrasco na carne? Então, aquela fumaça que é o aroma agradável para Deus. Versículo 35. Ele, o sacerdote, removerá toda a gordura da cabritinha, assim como se remove a gordura do carneirinho, do sacrifício de participação em comum. E o sacerdote a fará fumegar, botar fogo na cabritinha no altar, por cima das ofertas feitas por fogo a Jeová,
pai de Jesus. Assim o sacerdote Arão e seus filhos, irmão de Moisés, Arão é o irmão mais velho de Moisés, fará expiação pelo aquele homem que pecou, pelo pecado daquele homem que ele cometeu, o pecado dele. E o pecado dele será perdoado. Por quê? Porque só quem podia fazer os sacrifícios eram os sacerdotes. Então, eu cometi um pecado, dependendo do pecado, tinha um animal preferido de Deus. Aí eu pegava esse animal, ele não podia ter nenhuma perninha quebrada, ele tinha que ser sadio, não podia estar doente, não podia estar com machucadinho, não podia estar com uma mancha, não podia estar com nada. Eu entregava para o sacerdote, assim, eu pequei contra Deus. Dá esse cabrito para Deus. Então Deus mandava segurar na cabeça assim do animal e matar o animal, tirar o fígado, tirar o rim do animal com a gordura, os rins do animal, os 2 rins, né, o fígado, a gordura e queimar. E quando queimava, você faz o churrasco, faz naquela fumaça assim, aquele fumacê. Então aquela fumaça é que era o aroma agradável para Deus. Aí Deus perdoava os pecados, mas não podia comer. O restante, ele tinha que pegar o sangue do animal, tinha que jogar 7 vezes na cortina do santo, que tinha cortinas, você lembra? Mandou fazer cortinas, pegar o dedo, enfiar lá e fazer assim, ó, 7 vezes, fazer a mesma coisa, jogar um pouco daquele sangue. Tudo um ritual para Deus, é um ritual feito para Deus. Depois, o resto do sangue daquele animal era jogado assim, perto aonde, né, faria a oferta queimada sempre para Deus, aonde Deus mandava. Depois você pegava o restante do animal, saía do tabernáculo, saía de onde estava o pessoal de Israel, ia para um lugar aonde se queimava o restante do animal. Não podia comer nada dele, não podia, entendeu? Aí Deus perdoava essa pessoa. Aí antes de Jesus vir que acontecia isso.